Bom sábado. Esse mês de agosto nós teremos algumas atividades um pouco diferentes do nosso normal, mas sem dúvida alguma será bastante proveitoso para aqueles que se fizerem presente. No próximo sábado nós teremos aqui nossa igreja o pastor Carlos. Pastor Carlos, ele é professor e pastor no NASP. Ele estará vindo para o dia da celebração, que a associação está promovendo, e na parte da manhã estará aqui conosco. Nos dias 10 a 13 de agosto, nós teremos uma meia semana de reavivamento. Adoração e reavivamento. Então, nós teremos conosco o pastor João Bispo, aqui do Mato Grosso mesmo. E nós já convidamos você para estar presente nesta semana. Uma semana bastante especial e um pouco diferente. Todas as igrejas de Cuiabá e Várzea Grande estará acontecendo esta semana. Então nós estaremos aí com todos os pastores de Cuiabá, pastor da UCOB, até mesmo alguns pastores de outros campos, realizando essa meia semana de adoração e reavivamento. No dia 13, queridos, nós temos um pedido especial da parte da associação. Alguns dias atrás, pastor Levino esteve aqui conosco e nos falou da aquisição do canal 59, que é a TV do canal aberto. TV Novo Tempo agora em canal aberto. E dia 13 de agosto, nós temos a oportunidade de estar participando da aquisição deste canal. Lá atrás, lá onde fica o envelope dos dízimos e ofertas, há um envelope semelhante a este. É um envelope por família, para aqueles que sentirem o desejo no seu coração de poder colaborar também. É uma oferta especial para a aquisição do canal 59. Será apenas no dia 13 de agosto. Não haverá outra oferta em outro dia, mas apenas nesse dia. Então eu desafio você a fazer a sua doação também, fazer a sua oferta, já que este canal é um canal que com certeza trará para nós, aqui da igreja também, um retorno muito grande de amigos e interessados da TV Novo Tempo. Só para os irmãos terem uma ideia, logo depois que nós colocamos aquela logo ali na frente, o número de amigos e interessados da TV Novo Tempo, principalmente nos domingos à noite, tem crescido bastante. Então é um meio evangelístico. E esta é uma forma de nós podermos colaborar com a aquisição desta TV. Parece que é só anúncio agora. Eu vou aproveitar mais um. Alguns dias atrás, nós nos reunimos ali no departamento infantil. Fizemos uma força-tarefa. Convocamos os pais para estar ali. Para quê? Para que pudéssemos fazer a assinatura das crianças. Tivemos ali um resultado bom. Alguns já têm assinatura, estarão renovando. Outros não tinham e já fizeram assinatura. Mas, querido, nós vamos entregar à saída este folder para você. Esse folder, ele é tipo uma assinatura meio que você faz da forma que você quer. Tem a opção de fazer por boleto, tem a opção de fazer via internet, tem a opção de fazer via cartão de crédito, tem a opção de fazer neste dia 4 de setembro. O importante não importa a forma como você vai fazer, o importante é que nós tenhamos a assinatura da lição da Escola Sabatina. Quer seja por meio digital, quer seja por meio do Android, quer seja pelo iPhone, não importa, ok? Nós tenhamos a assinatura. A assinatura ela é fundamental porque ela diz respeito à nossa devoção, à nossa vida, ao nosso crescimento. E tanto nós como os nossos filhos precisamos ter a nossa devoção, ter o nosso pão, o alimento diário. Então eu desafio você também a fazer a assinatura da lição da Escola Sabatina, ok? Passado esse momento de anúncios, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3.
Aqui traz o relato do momento em que Moisés apacentava o rebanho do seu sogro. Um chamado especial na vida de um homem diferenciado. E quando olhamos para o texto, desde o versículo 1, vemos alguns detalhes interessantes. E é nesse texto que nós vamos então meditar nesta manhã. Versículo 1 do capítulo 3 de Êxodo. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é a terra santa. Disse mais: eu sou o Senhor, o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor, por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. É interessante nós olharmos para esse texto, porque quando nós vamos para os comentários bíblicos, a gente nota algo bastante interessante. Todos os comentaristas são unânimes em dizer que Moisés não esperava muito daquele dia. Aquele era um dia comum, aquele era um dia sem expectativa. Moisés não esperava muito também da sua vida. Ele já estava há quase 40 anos como um pastor de rebanho, como um pastor de ovelhas. E o interessante é que pastoreava ainda aquilo que não era seu. Pastoreava o rebanho do seu sogro. E olhando para esse texto, podemos imaginar, a Bíblia nos permite ir um pouquinho além, que enquanto pastoreava, Moisés em um momento ou outro, ele parava para refletir sobre aquilo que o povo de Israel passava enquanto estava em cativeiro. Podemos imaginar que Moisés pensava no que ele poderia ter feito se ele tivesse sido proclamado o sucessor de Faraó. E eu fico imaginando Moisés também fazendo um paralelo entre antes, quando era sucessor do trono de Faraó, e agora como um pastor de ovelhas. Vamos colocar, antes alguém importante, agora um ninguém, podemos assim dizer. Alguém que não tinha muita expectativa. Alguém que dia após dia limitava-se a cuidar das ovelhas do seu sogro. Eu imagino, queridos, que Moisés estava numa situação acomodada. Eu não sei quantos anos você está na mesma função, no mesmo emprego, desempenhando as mesmas tarefas, mas chega um momento em que, de tanto a gente desempenhar aquilo que a gente faz, a gente fica meio hábil. E a gente começa a executar as coisas com facilidade. Se você é um soldador, você já não usa mais a máscara, você agora tem as suas técnicas. Se você é um profissional do som, você tem o seu jeito de fazer tudo para que rapidamente tudo funcione. E assim em todas as áreas, a gente vai desenvolvendo habilidades para que a nossa ação e atuação seja melhor. Eu imagino que com Moisés era a mesma coisa. Há 40 anos fazendo a mesma coisa. 40 anos cuidando de ovelhas. Moisés era prático nisso. De tal forma que ele estava acomodado. Ele estava acomodado com relação ao futuro do povo de Israel. Ele estava acomodado com o propósito pelo qual ele havia sido chamado. Ele estava acomodado. Não havia muita coisa para o amanhã. Apenas mais um dia cuidando de ovelhas. Mas, querido, quando a gente olha para a Bíblia,
Há um detalhe bastante significativo quando Deus chama as pessoas. E se você notar, Deus sempre chama pessoas quando elas estão em ação. Deus, pelo menos a maioria das vezes, Deus chama aqueles que estão exercendo alguma atividade. E quando Deus chama essa pessoa para exercer algo agora da parte dele, é necessário abrir mão daquilo que ele fazia. Note, quando nós olhamos para Gideão, em Juízes capítulo 6, nós não vamos ler, mas só para você saber, nós vemos Deus chamando Gideão no momento em que ele estava no lagar. Quando nós olhamos para o outro lado, para Samuel, 1 Samuel capítulo 3 diz que ele estava servindo a Deus no tabernáculo. Na verdade, ele servia a Eli. Quando olhamos para Davi, aqui em 1 Samuel capítulo 17, verso 20, diz que ele estava cuidando das ovelhas do pai. Quando olhamos para Eliseu, ele estava arando a terra. 1 Reis capítulo 19 e 21. Quando olhamos para pelo menos 4 dos discípulos, eles estavam exercendo atividade pesqueira. Um deles estava coletando impostos. Então, Deus chama pessoas que estão em constante movimento. Deus chama pessoas que estão em ação. Deus chama pessoas para sair da sua zona de conforto, para entrar na zona de atuação de Deus. E olhando para esse texto, o versículo 2 fala do arbusto. E o texto coloca que o anjo do Senhor, nada menos do que o próprio Deus, se nós olharmos o versículo 4 até o 6, mostra ali que é o próprio Deus que havia aparecido ali. E nós vemos Deus tornar um arbusto insignificante, algo simples do deserto, em algo transformado em milagre pelo seu poder. E era a mesma coisa, e é a mesma coisa que Deus estava disposto a fazer com Moisés e que Deus está disposto a fazer comigo e com você. Transformar um arbusto frágil em algo que lhe daria poder. Transformar as nossas limitações em algo que pode ser usado por Deus. Deus age. Age quando nós menos esperamos, da forma que nós menos imaginamos. E foi assim com Moisés. E o texto diz que Moisés, ao ver o arbusto, ele foi despertado. Saiu do seu normal, saiu da sua zona de conforto, aquilo lhe chamou a atenção. E ele então se aproxima para poder ver o que estava ali acontecendo. Queridos, Deus, ele age. E se nós estamos dispostos a ser usados por Ele, ou somos realmente despertados, nós vamos parar o que estamos fazendo, para nos concentrar naquilo que Deus deseja que nós, ou que nos chame a atenção. Quando vemos aqui o versículo 4, queridos, a gente vê uma resposta bastante interessante, ou uma ação bastante interessante da parte de Deus, tanto de Deus quanto de Moisés. E aqui diz: vendo o Senhor que ele se voltava para ver o Senhor Deus, então do meio da sarça o chama. Deus age, e se nós não pararmos para olhar o que Deus tem para nós, talvez podemos passar despercebidos. A ação de Deus passa despercebida. A atuação de Deus não é sentida na nossa vida, porque nós estamos envolvidos em tantas coisas, tantos afazeres, tantas atividades, que acabam tirando o nosso foco. Deus chama, e Ele espera de mim e de você a mesma ação que Moisés teve. Eis-me aqui. A palavra hebraica é hineme, quando diz, ou quando é traduzido da seguinte maneira: eis-me aqui para obedecer e servir. Quando Moisés diz, eis-me aqui, ele está querendo dizer o seguinte: fala, Senhor, porque a razão da minha existência é te servir.
Fala, porque a razão da minha vida é fazer a tua vontade. E é essa mesma razão pela qual eu e você estamos aqui. Servir, fazer a vontade de Deus, mesmo em meio às tribulações. As dificuldades de Moisés não pararam pelo fato da sarça estar se queimando. Os problemas não diminuíram. Pelo contrário, é agora, diante da ação de Deus, que começa a transformação na vida de Moisés. Deus, ele continua, diz o verso 5. E ele continua dizendo, não chegues para cá. Primeiro Deus desperta a atenção do servo, o servo para e olha. E quando o servo se aproxima, Deus diz, para aí. Para, não venha mais. Por quê? Porque o lugar em que você está é terra santa. Então, Moisés, tire a sandália dos seus pés. Há um simbolismo, queridos, muito bonito nesta parte, ao tirar as sandálias. Porque o que Deus quer dizer para Moisés é o seguinte, tire as sandálias, porque nada, é tirar mesmo, nada. Eu quero ter contato com você, nada. Nenhum problema, nenhum pecado, nenhuma circunstância, nenhum mal pode atrapalhar a nossa relação, a nossa comunhão. Então tira as sandálias, porque o lugar que você está é santo. A mesma coisa Deus diz para nós no nosso lar, queridos. A mesma coisa Deus diz para nós no nosso trabalho. Deus diz para nós na escola. Deus diz para nós na nossa família. Deus diz para nós na igreja. O que Deus está querendo dizer para nós é o seguinte: tire as sandálias. Não deixe que nada interfira no nosso relacionamento. Não deixe que nada interfira na nossa comunhão. Por quê? Porque o que torna um lugar santo é o senso da presença de Deus. Então, o nosso lar é um lugar santo, desde que eu entenda que Deus está ali. O meu trabalho é um lugar santo, desde que eu entenda que Deus também está ali. A escola é lugar santo, porque Deus está ali. A igreja também é lugar santo, porque Deus também está aqui. A presença de Deus é o que torna um lugar diferenciado. E Deus deseja exclusividade. Deus quer relacionamento íntimo. Deus quer comunhão. E por isso ele pediu para Moisés: tire as sandálias. Não deixe que nada atrapalhe o nosso relacionamento. Não deixe que nada atrapalhe a nossa ligação. Moisés obedece. O versículo 6 diz que 3 coisas Deus disse a Moisés para lhe dar certeza daquilo que estava para acontecer. Deus, ele se apresenta de uma maneira diferenciada. Primeiro, Deus diz: eu sou o Deus de seu pai. Ellen White coloca, queridos, que aquilo que os pais de Moisés fizeram até os 12 anos de idade foi suficiente para que ele pudesse se tornar o homem que se tornou. Pergunto para você nessa manhã, o que nós estamos fazendo para dar raízes aos nossos filhos? Vou usar o exemplo que eu mencionei aqui, do mutirão de assinatura que nós fizemos lá atrás. Tem pai que acha que é melhor ir ao shopping, gastar 70, 80, 100, 200 reais, do que fazer uma assinatura de 25 reais. Que base nós estamos dando? Tem pai que acha que é melhor sair com os amigos do que sair com a igreja, ir para um campuri, ir para um aventuri, vai gastar demais. Que base nós estamos dando para os nossos filhos enfrentar o Egito? Enquanto estão conosco, queridos, nós cuidamos. Mas e quando eles saem? Que base eles têm?
Que ligação eles têm com Deus? Que intimidade eles têm? É individual. Por mais que a gente tente, por mais que a gente force, por mais que a gente obrigue, chegará o momento em que ele terá que exercer a sua individualidade. E se nós não demos base, nós vamos sofrer. Eu sou o Deus de teu pai. Eu sou também o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Os heróis para o judeu, os heróis do povo hebreu. Esses eram homens que eles queriam ser semelhantes. E Deus diz isso para Moisés, para que ele pudesse se recordar das promessas feitas aos patriarcas, de que eles estavam prestes a entrar na terra prometida, de que eles estavam prestes a ver algo melhor do que aquilo que eles estavam vivendo. E aí vem a terceira postura, agora não de Deus, mas a postura de Moisés. O texto diz que Moisés, ele escondeu o seu rosto. Outras versões diz que Moisés se inclinou, se colocou nas mãos de Deus. Por quê? Porque a razão da minha existência é te servir. A razão pela qual eu vivo é fazer a tua vontade. E nesse sinal de submissão, queridos, até hoje os judeus, de uma forma muito especial, eles usam, que é aquele kippá. O kippá é o reconhecimento de que acima deles há um Deus, Criador, Libertador, Mantenedor, Deus soberano, Deus acima de todas as coisas. Este é o símbolo, e por isso eles usam aquilo, para que nunca, para que jamais esqueçam que há alguém acima deles, um Deus soberano, e que sabe todas as coisas. Andar sem o kippá, para um judeu, é perder o senso da divindade, da ação de Deus na vida dele. Há alguém acima de nós. As mulheres, elas têm esse senso da presença de Deus, e elas reconhecem isso quando dão à luz. É ali que elas reconhecem Deus como o Criador. Que momento bonito, queridos. Que momento marcante na vida deste homem. Que experiência estar ligado a Deus. E o verso 7 diz que Deus não estava contente. Por quê? Porque ele conhecia o sofrimento. E às vezes a gente se esquece que Deus conhece tudo, que Deus sabe tudo, que Deus pode tudo, que Deus intercede quando nós desejamos, quando nós precisamos, quando nós almejamos, mas que Deus não queria apenas quando fosse necessário, mas que Deus gostaria de agir continuamente na nossa vida. Em especial, queridos, quando Deus ele coloca para Moisés que viu a aflição do povo, há uma referência aqui ao que acontecia com os israelitas que morriam. Eles eram jogados no rio Nilo como oferenda aos deuses, e isso desagradava a Deus. Deus sabe o que a gente passa. Deus sabe o que a gente enfrenta. Em alguns momentos a gente acha que ele passa despercebido. Mas o mesmo livro de Êxodo diz assim: eu não mudei. O meu braço não encolheu. Eu não deixei de ser Deus. Eu não deixei de ser poderoso. Eu sou o mesmo Deus. O que muda é a maneira como eu e você encara esse Deus. Acreditamos, confiamos, depende. Depende. Olha o que diz o verso 11. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu? Quem sou eu? Para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel. É um momento de análise de Moisés e de desculpa de Moisés. Senhor, eu era o
sucessor do trono de Faraó, e eu não consegui. Agora eu sou um pastor de ovelhas, eu vou conseguir? Quem eu sou? O povo de Israel nem me conhece mais. Antes eu era visto, antes eu era lembrado, antes eu era falado. Agora quem eu sou? Alguém que cuida das ovelhas do sogro. Como é que você está olhando o dia, queridos? Como é que você está olhando o dia? Que perspectiva você tem de amanhã? Nos conta uma história, uma ilustração. Que um cego estava sentado numa das ruas de Paris e tinha um boné a seus pés, onde as pessoas que por ali passavam tinham oportunidade de colocar ali algum trocado. E havia uma placa de madeira escrita com um giz, dizendo o seguinte: por favor, ajude-me, sou cego. Um publicitário passava por ali todas as manhãs, e nesse dia, de maneira especial, ele parou, sem dizer nada, pegou aquela placa, apagou o que estava escrito, e escreveu outra frase. Colocou novamente ali, e seguiu o seu caminho. E a história coloca que algo mudou. Aquele boné que antes estava vazio começou a receber moedas, cédulas. E ao final do dia estava cheio. A história conta que esse publicitário voltou por aquele mesmo caminho. E o cego, percebendo pelo andar que era o publicitário, perguntou para ele: o que foi que você fez? O que você fez? Nada. Eu disse a mesma coisa, só que de outra forma. Sorrindo, continuou. E o cego jamais soube o que estava escrito naquela placa, que dizia o seguinte: hoje é primavera em Paris, e eu não posso vê-la. Tudo depende da maneira como nós olhamos. A ação de Deus na nossa vida pode passar despercebida, mas pode ser algo eficaz, se nós olharmos da maneira como Ele deseja. Hoje é primavera, eu não posso vê-la. Olhe as coisas de maneira diferente. Olhe o primeiro período da vida de Moisés, 3 blocos de 40 anos, vamos assim colocar. Primeiro bloco: eu sou o sucessor do filho, o sucessor do trono de Faraó. É onde eu apresento para Deus, eu chego para Ele e diz o seguinte: Senhor, aqui está minha credencial, aqui está o meu currículo, aqui está quem eu sou, pode usar, usa, estou pronto. A gente sabe que Moisés não foi usado durante esse período. Moisés não foi usado durante esse período. O segundo bloco de 40 anos da vida de Moisés é os 40 anos lá no deserto. Pastor de ovelhas. Com ninguém. Cuidava das ovelhas do sogro. Sem perspectiva. Sem expectativa de amanhã. Simplesmente, dia após dia. O que eu vou fazer amanhã? Cuidar da ovelha. E depois de amanhã, cuidar da ovelha. Não tinha algo a mais. Não tinha uma expectativa, estava acomodado, porque ele já tinha habilidade em ser pastor de ovelhas, já fazia com rapidez. E o verso 12, queridos, vem aí o momento da mudança. Quando eu mostro para Deus o que eu não posso fazer, Deus diz assim, calma. Verso 12. Eu serei contigo. Quando você diz para Deus, a razão pela qual eu existo é te servir, Deus diz a resposta: eu vou ser com você. Eu vou ser com você. Não apenas agora, mas todo o período.
E você vai me servir, e você vai voltar e vai me servir aqui neste monte. Sinal da vitória. Você vai, porque quando nós vamos, mandados, chamados, comissionados por Deus, nós não voltamos derrotados. Nós voltamos vitoriosos. Porque Deus nos tirou de algo que a gente estava fazendo. Deus nos tirou da nossa profissão, Deus nos tirou daquilo que nós gostávamos e nos colocou no caminho para realizar a obra dele. Como é que nós vamos ter, não vamos ter êxito numa situação dessa? Senhor, abri mão de tudo. Eu estou em intimidade contigo, nada agora atrapalha o nosso relacionamento. A razão pela qual eu estou aqui é para te servir, então me usa. E Deus diz assim, vai tranquilo. Você vai fazer o que você tem que fazer. Você vai voltar e vai me servir aqui neste monte. Por quê? Porque eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Eu não mudo. Abra a sua Bíblia ainda. Vira um pouquinho a página. Capítulo 4, verso 1. Respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Senhor, tudo bem, estou disposto, eu vou, a razão pela qual eu existo é para te servir, mas Senhor, o povo não vai crer. Já faz anos que eu saí do Egito, eles não vão crer em mim. Primeiro, Senhor, eu já nem sei mais falar, eu já perdi, não sei mais falar hebreu, perdi tudo, Senhor. Já não sei mais nem conversar com o faraó. Perdi tudo. Verso 2. Perguntou-lhe o Senhor, o que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe, um bordão. O que Moisés tinha na mão? Não sei se você já viu um cajado de pastor, mas é mais ou menos isso aqui. Um bordão, um pedaço de pau. Com um gancho para poder buscar a ovelha que estava com dificuldade. Para poder enfrentar a fera. Mas para poder também se escorar. Para isso que serve o cajado. Para mais nada. E o que Moisés tinha na mão? Só isso. Só um pedaço de pau. Ele não tinha bens, ele só tinha um bordão. Não importa o que eu e você tem na mão. O que importa é se eu e você está disposto a colocar o que tem na mão, nas mãos de Deus. Porque um pedaço de pau é um meio suficiente para Deus realizar milagre. Não importa o que seja. Não é essa a pergunta. A pergunta é, você está disposto a colocar o que você tem na mão de Deus? Que seja um bordão, que seja um cajado, que seja uma vara, que seja um... Não importa. Um bordão. Ele vai ficar aqui. Versículo 3. Então lhe disse, lança-o na terra. E ele o lançou na terra e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Eu vou fazer, mas não vai virar. Porque não é o que Deus está usando agora. Mas imagine agora Moisés jogando aquele bordão e transformando numa serpente de deserto. Eu não sei se você já viu uma serpente de deserto, mas não é bonita. É feia. E cobra por cobra, querido, morde de todo jeito. E o que Deus disse? Versículo 4. Disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega pela cauda. Eu não trabalho no Butantan, não gosto de cobra, não pego cobra, mas quem pega a cobra, pega por onde? Cabeça. É onde ela vai te picar. Você não vai pegar a cobra pela cauda. Imagine que lá é a cabeça. Você vai pegar por aqui, ela vai virar e vai te morder. Ela vai te picar. E Deus diz assim, pega pela cauda.
Você confia? Você confiaria? Vou mudar a pergunta. Você acredita que Deus transforma bordão, cajado em cobra? Você acredita? Se Deus quiser novamente, Ele transforma. Transformou, transforma e transformará se for preciso. Agora eu pergunto, você confia em pegar na cauda dela? Complicado, né? A gente acredita, mas em algum momento a gente não confia. Não porque duvidamos de Deus, mas é a nossa falta de fé mesmo. É a nossa falta de fé. O versículo continua dizendo, queridos, que o ato de Moisés pegar pela cauda demonstraria confiança e habilitação para ir fazer a obra do Senhor. Deus poderia ter aparecido a Moisés no meio da sarça. Moisés poderia ter dito: Senhor, eis-me aqui, a razão pela qual eu existo é te servir. Senhor, eu entendo que o Senhor está acima, nada atrapalha o nosso relacionamento. Mas se Moisés não tivesse pego pela cauda, de nada adiantaria. Porque é aqui que Moisés é habilitado para realizar a obra. Confiança, confiança. E assim é a nossa vida, queridos. Assim é a nossa vida. Muitas vezes a gente precisa da confirmação do poder de Deus, da ação de Deus. E todos nós temos uma missão a cumprir. Temos os nossos talentos, temos o nosso tempo, temos bens, temos saúde, temos família. Precisamos só dizer se confiamos para pegar ou não. Ou não. Vos conto uma outra história. Um equilibrista, em determinado momento, não me recordo quando, mas ele estendeu um cabo de aço sob as cataratas do Niágara, do lado dos Estados Unidos para o Canadá. E ele foi, e voltou. A multidão se aglomerou e viu. E ele chega diante de uma senhora e pergunta assim: a senhora acredita que eu posso ir de novo? Sim, acredito. A senhora acredita que eu posso ir com um carrinho de mão? Sim, acredito. A senhora acredita que eu posso ir com um carrinho de mão levando uma pessoa? Sim, acredito. A senhora me ajuda com esse número? Já entendeu, né? A gente acredita, só que só acreditar não é suficiente. A gente precisa confiar. E confiar, queridos, é estar realmente nos braços do Pai. Moisés, a partir desse momento que demonstrou confiança, ele foi e realizou a obra. Nós temos coisas a fazer. Acreditar apenas que Jesus está voltando não é suficiente, é parte. Eu tenho que confiar e me empenhar para que Ele possa retornar o mais breve possível. E enquanto eu estiver aqui, eu, pessoa, a razão da minha existência nesta terra é servir a Deus. Enquanto eu viver, enquanto eu existir, porque Deus quer, Deus deseja que eu seja diferente. Capítulo 4, verso 20. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e os seus filhos, fê-los montar no jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Não era mais um cajado comum, era um instrumento de Deus. Assim é em todas as circunstâncias da nossa vida. Deus pode pegar as coisas simples e transformar em coisas espetaculares, especiais, significativas. Uma vara na minha mão não vale muita coisa, mas na mão de Moisés abriu o Mar Vermelho. Uma funda, um estilingue na minha mão, coitado, não faz nada. Mas na mão de Davi, derrotou Golias.
2 peixinhos e 5 pães, para mim é uma refeição. Mas para Jesus, suficiente para alimentar a multidão. Pregos na minha mão, construção. Nas mãos de Cristo, salvação. Tudo depende da mão. O que eu tenho na minha mão, se for colocado também nas mãos de Jesus, poderá fazer a diferença não apenas para mim, mas para todos aqueles que estão ao meu redor. Que Deus nos ajude, irmãos, para que a gente entenda isso. Não há desculpa. Não há comodismo. Não há vida sem expectativa. Quando nós nos submetemos nas mãos de Deus, tudo muda. E Ele quer nos usar com o que nós temos. Se é um bordão, usará um bordão. Se é um celular, Ele vai usar para você evangelizar. Se é uma habilidade que você tem, Ele vai usar. Não importa o que você tem nas mãos, desde que o que você tem nas mãos seja compartilhado com Deus, você terá a vitória, porque o Senhor promete: você vai me servir lá, você vai voltar para me servir aqui. Por quê? Porque um dia nós tivemos e abrimos mão daquilo que nos impedia de nos relacionarmos por inteiro. Íntima comunhão nós temos, e é isso que Deus espera de nós. Que Ele nos abençoe, que Ele nos fortaleça e que Ele nos mantenha com este propósito: servir a Deus enquanto aqui vivermos, porque o nosso Deus não mudou, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você se cansa de tentar, sem lágrimas pra derramar, frustrado como eu, insiste em orar ao céu, com sentimento de erguer suas mãos ao céu. Que agoniza, razão clamando por justiça, efeito da dor que cega o seu olhar e que apaga a cor de um sonho a desmoronar. Quero ser a sua visão e acalmar a agonia do seu coração. Quero ser o reflexo, tolir e cantar suavemente pra você dormir. Quero ser sua motivação e manter a união entre a vida e a paz. Eu quero apenas ser o Deus que tudo faz.
Eu sei que pode ser difícil, mas não conheço o impossível. Estou ao seu lado, ouvindo você clamar, na esperança de você me deixar ajudar. Quero ser a sua visão e acalmar a agonia do seu coração. Quero ser o reflexo a polir e cantar suavemente pra você dormir. Quero ser sua motivação e manter a união entre a vida e a paz. Eu quero apenas ser o Deus que tudo faz. Só quero ser Amém. Querido Deus e amorável Pai, obrigado porque o Senhor nos chama para irmos com o que temos em nossas mãos. Queremos dizer as mesmas palavras de Moisés, ó Deus. A razão pela qual eu vivo é te servir, Senhor. A minha vida só tem significado se eu te servir, ó Pai. Portanto, querido Deus, nos ajude a viver em conformidade com este chamado que um dia o Senhor nos fez. E que possamos ter intimidade contigo também. Que nada atrapalhe essa comunhão, essa busca. E que juntos nós possamos estar cada dia mais próximos desse regresso, mas também levando a outras pessoas a oportunidade de te aceitarem e de te servirem, não apenas agora, mas também para a eternidade. Fica conosco, abençoando todos os que aqui estão, aos amigos que nos assistem também nesta manhã. É o que nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Onde ouvi a palavra de Deus, onde vim adorá-lo em paz, e o céu pôde ouvir meu louvor. Vou sair mais confiante em meu Jesus, mais fiel além do A saída será ordenada a partir dos últimos bancos. Aguarde o diácono chegar no seu banco.